Com certeza você já ouviu essa conversa de que leite é um alimento essencial para a nossa saúde. O argumento é ser uma excelente fonte de cálcio e, consequentemente, fortalecer os nossos ossos. Mas será que isso é verdade? Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista. Nesse vídeo aqui nós vamos olhar para os estudos e eu vou te apresentar a verdade sobre o leite. Então me acompanhe aqui até o final porque você vai adorar esse conteúdo. Para a gente entrar nesse assunto, vamos contextualizar um pouquinho. Eu vou te contar a história do leite para você entender da onde vem essa conversa de que esse é um alimento essencial. Bom, primeiro de tudo, vale esclarecer que o leite é um alimento relativamente recente na nossa história alimentar, na nossa história evolutiva. Estudos estimam que nós, Homo sapiens, estamos aqui nesse planeta há mais de 200 mil anos. Que o leite foi introduzido na nossa cultura alimentar mais ou menos uns 8 a 10 mil anos atrás. Então não é um alimento que sempre fez parte da nossa história alimentar. Na verdade é algo relativamente recente que se apresentou em populações específicas, principalmente no norte da Europa. Nós temos diversas populações na Ásia e na África que inclusive nunca tiveram contato com o leite durante os primeiros períodos de sua história evolutiva, de sua história alimentar. E a gente não vê uma maior incidência de osteoporose nessas populações da Ásia e da África. Daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre essa questão, mas vamos voltar agora para a história do leite. O leite começou a ser produzido em larga escala no século XX, depois do advento da pasteurização. Até então, muitas pessoas morriam por infecção alimentar associada ao consumo desse alimento, e o processo de pasteurização permitiu a produção de leite em larga escala, que é o que a gente consome hoje. O leite e seus derivados foram difundidos então por todo o mundo devido a essa cultura que veio da Europa e devido à possibilidade de produção em larga escala. Mas essa história de leite ser um alimento essencial começou nos Estados Unidos. Isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e é muito interessante o que aconteceu nesse país e que gerou todo esse impacto no mundo todo. Nessa época, o governo americano começou a incentivar a produção em larga escala e aumentar a produção de leite para alimentar os soldados que estavam na guerra. Naturalmente, o país norte-americano produziu muito leite durante alguns anos, algumas décadas, mas aí a guerra acabou e a produção em larga escala não. O que aconteceu então foi que o governo dos Estados Unidos começou a subsidiar a indústria do leite para tentar vender esse produto para a população americana. Para você ter uma noção, nas décadas subsequentes, o governo americano passou a investir cerca de 2 bilhões de dólares todo ano somente para incentivar a indústria do leite. Claro, porque havia uma enorme pressão dos produtores de leite para continuar produzindo tal produto que o próprio governo incentivou durante o período de guerra. E tiveram várias políticas, por exemplo, na década de 40, o governo americano começou a incentivar fortemente a distribuição de leite nas escolas. E isso foi se consolidando na cultura desse país. Mas o problema mesmo foi quando eles começaram a financiar estudos e fazerem uma série de propagandas para convencer o público nos Estados Unidos que o leite era um alimento essencial para a nossa saúde. E eles vieram com toda essa ideia, todo esse conceito do cálcio, da osteoporose, e daí veio essa conversa de que o leite é um alimento essencial, mesmo que não houvessem evidências consistentes mostrando que esse alimento de fato previne doenças ósseas. Hoje nós temos múltiplos estudos e a conversa é um pouquinho diferente, nós vamos discutir esses estudos ao longo desse vídeo. Uma das campanhas mais emblemáticas do governo norte-americano durante todo esse período foi uma que se chamou Got Milk, onde eles pegavam várias celebridades, várias figuras públicas e botavam eles para tomar leite em comerciais. Enfim, isso foi empurrado para a população de uma forma muito intensa, de novo por pressões políticas, interesses econômicos. Isso se espalhou pelo mundo todo, já que os Estados Unidos é um país central na economia do mundo, ao ponto de que até mesmo nos países da Ásia, hoje em dia, a gente vê um elevado consumo de leite e seus derivados. E a história não é diferente aqui no Brasil, onde o leite foi muito bem aceito pela nossa população, mas apesar de todo esse incentivo econômico, apesar de todos esses mitos propagados, cadê os estudos falando que o leite de fato é essencial para a nossa saúde? Bom, nós tivemos múltiplos estudos
estudos publicados desde então e boa parte deles foram patrocinados justamente pela indústria do leite. De novo, porque um governo poderosíssimo investia muito dinheiro para incentivar essa indústria, e uma das ações dessa indústria foi justamente publicar uma série de evidências científicas mostrando os benefícios desse alimento. Até hoje você vai achar estudos aclamando os benefícios do leite, mas presta atenção, porque frequentemente eles são patrocinados por empresas como Nestlé e Danone, e até mesmo as recomendações nutricionais tiveram impacto dessas políticas. Por exemplo, um livro muito interessante, esse aqui do Dr. Campbell, conta um pouquinho dessa história. Esse autor fez parte dos comitês que criaram as recomendações nutricionais que nós temos até hoje. E ele fala sobre o fato de que empresas como a Nestlé tiveram forte impacto nas decisões do comitê. Sem nem falar que boa parte dos pesquisadores que faziam parte desses comitês sequer estudavam nutrição. E ele cita isso várias vezes ao longo do livro, o problema de que as recomendações nutricionais não eram de acordo com as evidências científicas. Isso é verdade especialmente para a recomendação do consumo diário de cálcio. Pois é, até hoje a gente tem aquela recomendação de 1000 mg de cálcio por dia. Mas se a gente olhar para os estudos, as melhores evidências nesse tema, a gente observa que não há um maior risco de osteoporose a partir de um consumo de 700 mg por dia. Na verdade, a gente só vê uma maior incidência de osteoporose naqueles que consomem 500 mg de cálcio por dia ou menos. Então, da onde veio essa recomendação de 1000 mg? Com certeza não foi com base nos estudos. Foi sim uma recomendação que veio muito da pressão da indústria do leite. Porque pensa comigo, 1000 mg de cálcio é um valor bem elevado e você só vai atingir esse valor com facilidade numa dieta consumindo leite e seus derivados. Justamente os produtos que esses caras estão tentando vender. Eu não quero criar uma teoria da conspiração aqui, eu só estou relatando o que o Dr. Campbell falou em seu próprio livro. Autor esse, de novo, que fez parte dos comitês de nutrição, ele não inventou essa conversa, ele literalmente estava lá e viu a coisa acontecendo na prática. E o fato é esse, que a gente não precisa de tanto cálcio assim. Isso é um bom exemplo de como que essa indústria criou cenários hipotéticos para forçar as pessoas a consumirem mais leite. E agora que você entendeu um pouquinho da história e tem um pouquinho de contexto nessa questão, a gente pode olhar para os estudos e responder a nossa pergunta. Afinal, será que o leite é mesmo essencial para a nossa saúde? Não há nenhuma dúvida que o leite é um alimento muito nutritivo, rico em vitaminas do complexo B, rico também justamente em cálcio, proteína e outros nutrientes importantes. Mas a gente encontra esses mesmos nutrientes em uma série de alimentos, incluindo alimentos de origem vegetal. E se o leite é tão essencial assim para a nossa saúde, se o leite realmente fortalece os nossos ossos, com certeza a gente vai ter estudos que justificam essa conduta, não é mesmo? Vamos discutir agora alguns desses estudos? Bom, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque como eu acabei de falar para você, boa parte das pesquisas nesse tema são pagas pela indústria do leite. Então eu selecionei aqui nesse vídeo somente os estudos não pagos pela indústria. Uma das melhores pesquisas que a gente tem nesse tema é essa meta-análise aqui, que avaliou outros 18 estudos, incluindo então as melhores pesquisas nesse tema, todas elas não pagas pela indústria do leite. Os resultados dessa pesquisa somaram mais de 380 mil participantes. E depois de uma avaliação criteriosa da literatura científica, o que eles encontraram é que as evidências são inconsistentes. Olha aqui, os próprios autores discutem na conclusão do artigo: nós não temos evidências suficientes para defender que o consumo de leite nos protege de doenças ósseas. Essa outra pesquisa recente, também uma meta-análise, somou os resultados de outros 10 estudos de corte, mais uma vez representando os resultados somados de grandes populações, mais de 370 mil participantes. E mais uma vez, os autores não encontraram evidências suficientes para associar o consumo de leite com um menor risco de fraturas ósseas. Eles encontraram uma tendência para produtos como queijo e iogurte reduzirem o risco para essas doenças, mas em geral eles concluem que não há evidências suficientes e, ao que tudo indica, o consumo de leite não nos protege de doenças ósseas. Mas a história fica pior, olha isso aqui. Essa revisão aqui, publicada em 2023, avaliou toda a literatura científica nesse tema. Quer dizer, eles revisaram todas as pesquisas publicadas desde 1946. Mais uma vez, os resultados representaram populações muito extensivas, nesse caso, mais de 480 mil participantes. E o que é interessante dessa pesquisa é que eles selecionaram somente estudos que de fato observaram osteoporose nas pessoas.
Quer dizer, não são só predições de risco, observações, não, eles selecionaram aquelas pessoas que tiveram fraturas ósseas. E depois de avaliar todas essas pesquisas, toda a literatura científica, o que eles encontraram é que o consumo de leite, na verdade, aumentou o risco para fraturas ósseas. É isso mesmo, eles observaram que, na média, um consumo na faixa de 400 gramas por dia aumentou o risco para osteoporose em 15%. E eles observaram que esse incremento de risco já começa a partir de um consumo de 200 gramas por dia. E não dá nem um copo de leite. E a história não acaba por aí. Essa outra pesquisa aqui avaliou a incidência de osteoporose em indivíduos acima de 50 anos. Selecionaram homens e mulheres, mais uma vez uma população muito extensiva, e nesse estudo em especial a pergunta foi se eles consumiam leite durante a infância e adolescência. E esse estudo categoricamente observou mais uma vez que o consumo de leite durante essa fase da vida aumentou o risco para fraturas ósseas na terceira idade. Mas o que está acontecendo? Todo mundo fala que o leite é essencial para proteger os nossos ossos. Deixa eu explicar para você o que esses estudos discutem. Bom, primeiro a gente tem que entender que o leite não é composto só de cálcio. O leite também contém proteínas, outras vitaminas e minerais, o leite contém lactose, mas especialmente o leite contém hormônios e fatores de crescimento que estão lá para o desenvolvimento de um animal. E nós humanos simplesmente não deveríamos nos expor de forma excessiva a esses compostos. A teoria por trás, por exemplo, desse último estudo que eu citei é que esses compostos, esses fatores de crescimento prejudicam a saúde óssea. Um fato que é documentado em alguns estudos também é que pessoas que consomem leite atingem uma estatura maior do que deveriam. Essas pessoas também atingem a puberdade mais cedo porque eles se expõem a fatores de crescimento. Em teoria, isso parece ser excelente, a pessoa fica mais alta, atinge uma maior estatura, fica mais forte, mas isso não é bom para os nossos ossos. Quer dizer, a ideia que alguns desses autores discutem é que os ossos dessas pessoas se desenvolvem mais do que deveriam, e isso pode aumentar o risco para fraturas ósseas. Mas não é só isso, o leite pode ser um problema simplesmente porque oferece cálcio demais. É isso mesmo, de novo, as fontes naturais de cálcio, os alimentos de origem vegetal que naturalmente contêm cálcio, apresentam uma concentração mais modesta desse mineral. E o leite apresenta uma concentração muito elevada e isso não é muito normal na nossa dieta. Até porque, como eu já falei para você da história do leite, esse é um alimento que foi introduzido de forma relativamente recente, considerando toda a nossa história alimentar. Isso gera uma série de adaptações fisiológicas que por fim levam a maior fragilidade óssea, ou ao menos não nos protegem dessas doenças, como é evidenciado em múltiplos estudos. A vitamina D, além de ser uma vitamina, atua como um hormônio regulando o metabolismo do cálcio. Bom, quando a gente consome leite e oferece muito cálcio, nosso corpo pode reduzir a expressão de vitamina D para diminuir a absorção do mineral. Só que essa vitamina também é importante para os processos de calcificação nos nossos ossos. Talvez essa redução da vitamina D na tentativa de compensar uma elevada oferta de cálcio faça com que a gente utilize esse mineral de forma menos eficiente lá onde interessa, nos nossos ossos. Outras teorias postuladas envolvem a presença de estrogênios no leite e talvez possam aumentar a fragilidade óssea porque afetam todo um balanço hormonal que não é ideal para nós humanos, porque de novo, esses hormônios estão lá para o desenvolvimento de um animal, não de um humano adulto. Muito menos para uma criança ou adolescente, e eu acabei de citar estudos que mostram um aumento no risco para fraturas ósseas em pessoas que consomem leite durante essa fase da vida. Mas nem tudo precisa ser condenado sobre o leite, esse não é um alimento super nocivo para a nossa saúde que a gente deve eliminar da dieta. Não é assim que a nutrição funciona. Inclusive, muitos desses estudos que eu estou citando aqui observam algum nível de redução no risco para fraturas ósseas com produtos como queijos e iogurtes. Talvez porque esses produtos fermentados, que têm toda uma característica de favorecer a microbiota intestinal, possam ser favoráveis, diferente do leite. Leite que contém lactose, e boa parte da população é intolerante à lactose. Enquanto iogurtes e queijos têm uma quantidade modesta de lactose, já que boa parte desse carboidrato foi fermentado. E assim, se você gosta de leite e quer consumir esse alimento com moderação no contexto de uma dieta, provavelmente isso não vai ser um problema de saúde. Mas é importante sim esclarecer para as pessoas que o leite não é um alimento essencial e que não vai nos proteger de fraturas ósseas. E, inclusive, o fator mais determinante para a saúde óssea parece ser o exercício físico regular. Principalmente o exercício que envolve sobrecarga, o exercício de musculação, por exemplo. Porque os nossos ossos não são estáticos, na verdade eles estão constantemente se remodelando.
Pensa agora no cenário de uma pessoa que é sedentária, não se exercita, tem sobrepeso e ainda consome leite achando que vai proteger os seus ossos. Essa estratégia claramente não funciona. Então, o que tudo indica, quando a gente olha para as evidências científicas, realmente consumir leite não parece nos prevenir de doenças ósseas. Mas claro, tenha muito cuidado, porque dependendo do artigo que você encontrar, esse artigo pago pela indústria vai falar o oposto. Muito importante você ir até o final do artigo e ver quem pagou a pesquisa. Eu vou deixar todos os estudos que eu citei nesse vídeo aqui na descrição. Você pode olhar um por um e perceber que nenhum deles é pago pela indústria. E se você quer entender mais sobre a intolerância à lactose, por que isso é um problema recorrente na nossa população, eu recomendo esse vídeo aqui. Eu também tenho esse outro vídeo aqui que compara o leite tradicional com leite de soja. Eu espero que você tenha gostado do meu conteúdo e eu te vejo na próxima.